Irmãos, eu queria partilhar convosco um pensamento e queria convidar-vos a abrir as Escrituras em Jeremias, no capítulo 35. E neste capítulo eu queria então, como disse, partilhar um pensamento que foi de bênção para mim e por isso eu queria também partilhá-lo convosco. Não é novidade, várias vezes eu tenho dito que tenho estado a ler e a meditar neste livro de Jeremias e de facto é um período da história de Israel muito negra, muito triste, mas uma das coisas que mais me impressiona e me tem impressionado neste livro é a paciência de Deus. A paciência de Deus é de facto tremenda e certamente Ele tem tido muita paciência comigo e eu louvo ao Senhor, porque se não for a paciência dEle para comigo, certamente eu não estaria aqui convosco. E queria, portanto, este capítulo e este período da história de Israel é de facto muito negra. E, como eu disse, uma das coisas que impressiona realmente é a paciência, a graça, a misericórdia de Deus. Há dias eu, na ceia do Senhor, disse que, e eu contei, posso ter falhado alguma coisa, mas não anda muito longe, eu contei 145 vezes em que nós lemos "Assim disse o Senhor". Portanto, durante 145 vezes, pelo menos, lemos "Assim disse o Senhor". Portanto, durante 145 vezes o Senhor falou àquele povo. Ele chamou o seu servo Jeremias com uma missão. E essa missão era de falar ao povo, de chamar o povo ao arrependimento. Chamar o povo ao arrependimento. E Jeremias foi fiel à sua mensagem. Ao contrário daquilo que nós lemos também neste livro, em relação aos religiosos, aos sacerdotes na altura, que falavam aquilo que o povo gostava de ouvir, Jeremias falava aquilo que o povo precisava de ouvir. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a falarmos aquilo que é necessário ser falado e estarmos disponíveis para ouvir aquilo que precisamos de ouvir. Ainda que nos custe, mas quando percebemos que de facto é assim diz o Senhor. E se é assim diz o Senhor, então requer toda a nossa atenção. Então, o Senhor revelou e mostrou toda a sua graça e misericórdia para com este povo. O Senhor fala-nos, e como eu disse, durante 145 vezes. Qual de nós teria essa paciência? Quantas vezes nós falamos uma vez, quando falamos a segunda já não falamos no mesmo tom, quando falamos a terceira já estamos uns decibéis muito acima e à quarta já começamos, passa a expressão, a berrar. Mas Deus, na sua paciência, Ele fala-nos. Mas também é verdade que tudo tem um período. Há o período de manifestação da paciência de Deus e depois há o período da justiça de Deus. E é curioso que, precisamente, a partir deste capítulo 35, começa o juízo de Deus. A partir deste capítulo 45, se lerem daqui para a frente, nós vamos ver Jeremias ser preso, nós vamos ver os babilónios invadirem Jerusalém, destruírem Jerusalém, matar, levarem prisioneiros, levarem cativos muitos dos judeus,
e outros, e os que ficaram na miséria. Portanto, podemos dizer que há o período da paciência de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e depois há o período da justiça de Deus. No fundo, é aquilo que nós assistimos também neste tempo presente. Esta é a dispensação da graça de Deus. Deus está a manifestar graça a este mundo. Graça significa favor imerecido. Significa Deus tratar-me como eu não mereço. E Deus está a tratar este mundo como este mundo não merece. Está a ser longânimo para com este mundo. Está a dar oportunidade a que este mundo se converta. Creia nele. Creia no Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque este período da graça de Deus, ele vai terminar também. E quando ele terminar, o juízo de Deus cairá sobre este mundo. Por isso, este é o tempo da graça de Deus. O tempo em que Deus, de facto, está a ter paciência para com este mundo e está a manifestar todo o seu amor. Está a dar oportunidade que as pessoas entendam que Ele não é o sanguinário, como alguns dizem. Ele não é aquele Deus horroroso que falam. Podemos, só por aqui, só por este livro de Jeremias e por aquilo que nós vemos, podemos ver como Deus é longânimo, como Deus é amor, como Deus é graça, como Deus é misericórdia, como Deus tem paciência. Mas Deus é também justiça. E durante um determinado tempo determinado por Ele terá paciência, Ele revelará graça e misericórdia, mas quando chegar o dia determinado por Ele, em que a sua justiça, a sua ira cairá sobre este mundo, podem ter a certeza que ela acontecerá. Portanto, permita ao Senhor que nenhum daqueles que ouve a palavra de Deus cometa a loucura de desprezar este Deus que o ama, este Deus que fez o que mais ninguém podia fazer, que foi dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por cada um de vós. Por isso, hoje é o dia da salvação. Por isso, hoje o Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Hoje tens essa oportunidade. Amanhã, nenhum de nós sabe. Nem se vai cá estar, nem se continuará a ter esse tempo de paciência, esse tempo de graça e de misericórdia da parte do Senhor. Então, Deus falou ao povo, chamando-os à realidade. Eles revelavam um total desprezo para com o Senhor. Revelavam um total desprezo para com a palavra do Senhor. E o Senhor chamou-os à razão. Quis chamá-los à razão. Enviou o seu servo Jeremias com a sua mensagem. E o Senhor falou. E o Senhor fala por vezes de muitas e diversas maneiras. A principal hoje que o Senhor fala é através da sua palavra. Temos aqui tudo. Temos aqui a revelação toda de tudo aquilo que o homem de fato precisa de saber. Esta é, como foi referido há pouco, o David referiu na sexta-feira, esta é a palavra de Deus, a verdade. Tudo quanto está aqui escrito é a verdade. É tudo aquilo que o homem precisa de facto de saber. Então o Senhor fala, mas por vezes o Senhor fala de outras formas. Pode falar-nos através de um animal, pode falar-nos como falou, falar-nos através da sua criação, falar-nos através, inclusivamente, de perdidos. O Senhor pode falar-nos através de descrentes. O Senhor pode usar até descrentes para nos chamar à realidade. E neste caso concreto do capítulo 35, depois do Senhor ter falado, e falado tanto,
e o povo continuar a dizer, não queremos ouvir, o Senhor dá uma nova oportunidade. Fala agora de uma forma diferente, usando um exemplo. E vai usar um povo. Quase que podíamos dizer que nem sequer é um povo. É um clã, é um grupo de pessoas. E nós lemos então no capítulo 35 assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas. Quem eram os recabitas? Os recabitas era, como eu disse, um povo originário, fundado por Recabe. Este é um homem chamado Recabe. Eram, portanto, viviam no meio do povo de Deus, mas não pertenciam ao povo de Deus. Não eram nenhuma tribo de Israel. Não pertenciam a nenhum povo, nenhuma tribo de Israel. Viviam no meio deles, no meio de Israel, mas não pertenciam a Israel. E o Senhor vai usar este povo para dar uma lição a Israel. E, irmãos, deixar-me dizer, é muito triste quando, inclusivamente, descrentes nos dão lições. Há descrentes que nos dão lições, nos envergonham. Há descrentes que nos envergonham. O seu comportamento, a sua atitude, inclusivamente, ainda que ignorantemente, a sua atitude que têm para com Deus, envergonha-nos. E é muito triste quando, de facto, nós vemos pessoas que não são crentes, mas que, no entanto, o seu comportamento moral, o seu comportamento social, o seu comportamento neste mundo nos envergonham. São um exemplo para nós, onde a Igreja e cada um de nós, como Igreja do Senhor, está neste mundo para ser um exemplo, para ser um exemplo, para ser, de facto, como diz a Escritura, uma carta aberta, uma carta lida por todos, onde todos possam ler quem Jesus é. E por vezes, o nosso comportamento, a nossa atitude, fica muito longe de certos comportamentos de pessoas que são descrentes. Alguns deles, de facto, têm valores. Têm valores. Alguns deles, de facto, têm famílias que as protegem, que cuidam, que seguem, ainda que por vezes sem perceberem, os valores de Deus. Porque são protetores da família. São protetores, têm valores, têm princípios, que muitos deles se aproximam da palavra de Deus. Alguns até dizem que creem, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. O problema é que não creem em Jesus, segundo as Escrituras. É isso que lhes falta. Têm obra. Alguns até pensam que pelas obras conseguem chegar a Deus. Mas, no entanto, têm obra. Fazem, têm uma vida exemplar, são cuidadosos, são protetores, zelam por a sua família, são um exemplo e por vezes nos envergonham. E Deus vai usar um povo que era gentil, que não era do povo, não era nenhuma tribo de Israel, e vai usar este povo para dar uma lição ao seu próprio povo. E por isso que eu digo, por vezes o Senhor pode usar até descrentes para nos darem lições, para nos envergonharem, para nós percebermos que temos sido uma vergonha em vez de sermos uma bênção, que temos desonrado o nome do Senhor em vez de o honrar. E de facto, então nós lemos: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas.
e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Masaeias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não planteis nem possuís vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, que tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem as nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Então temos aqui este povo. Deus envia Jeremias a convidar este clã, este grupo de pessoas, a virem à casa de Deus, a uma sala no templo, e coloca sobre a mesa vinho. E Jeremias diz a estes: bebam deste vinho. E eles dizem: não, nós não bebemos vinho. E não bebemos vinho porque Jonadab, nosso pai, nos disse para nós não bebermos vinho. Estamos a falar de alguém que já havia morrido, portanto, não estamos a falar de alguém que havia morrido há 10 anos ou há 20 anos. Estamos a falar de alguém que havia morrido já há 300 anos. 300 anos depois, estes continuavam fiéis à palavra de Jonadab. 300 anos depois, foram fiéis à palavra de Jonadab, seu pai, seu líder, foram fiéis a esta palavra. E reparem que eles dizem: nem bebemos vinho, nem plantamos vinha. Nem sequer plantamos vinha. Eles, como eu disse, não eram um povo de Deus, não pertenciam a nenhuma tribo, mas o Deus de Israel era o seu Deus. A palavra de Deus, do Deus de Israel, era também a sua palavra. Eles não pertenciam a nenhuma tribo de Israel, não pertenciam ao povo de Israel, mas, no entanto, eles criam em Deus e criam na palavra de Deus. E, portanto, por que é que eles não bebiam vinho? Enfim, não sei, mas posso pensar que Jonadab foi alguém que soube proteger a sua família. Alguém que soube proteger a sua família. Alguém que viu certamente exemplos muito maus e que por isso propôs ao seu povo, à sua família, não beberem vinho, porque isso trazia problemas, trazia complicações para a sua família. Nós podíamos ver em Gênesis, no capítulo 9, o exemplo de Noé. Quando Noé plantou uma vinha e bebeu vinho, o problema não é o beber o vinho. O problema são sempre os excessos. É ir além. E vemos que Noé embebedou-se. E quando nós nos deixamos dominar pelo álcool, fazemos figuras tristes. Fazemos figuras que realmente que envergonham. Ele ficou nu perante as filhas. Vejam, Noé era um homem de Deus.
Mas se não tivermos cuidado, ao ponto em que nós podemos chegar. E algum de nós pensa que é melhor do que Noé? Eu não sou. Algum de nós pensa que é melhor de qualquer outro e que é capaz de dizer, não, eu jamais faria uma coisa dessas, eu jamais me deixaria. Não, nenhum de nós. Nós somos feitos da mesma massa. E o mal é começar. E quando começamos, por vezes não sabemos onde vamos parar. E Jonadab, certamente vendo os exemplos, e mais, Jonadab foi, nós podemos ler no segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 10, segundo livro de Reis, no capítulo 10 e verso 15, diz: E partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro, o qual saudou-lhe e disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que destruiu conforme a palavra que o Senhor lhe dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os meus servos, todos os meus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. E depois podem ler o resto da passagem. Jonadab, este líder então deste povo dos Recabitas, se juntou a Jeú e destruíram todos os sacerdotes de Baal, todos aqueles que prestavam culto a Baal. E este culto a Baal era algo terrível, que envolvia álcool, muito álcool, e que os levava a cometer as maiores loucuras, inclusivamente oferecerem sacrifícios, crianças, oferecer crianças em sacrifício. E Jonadab, este homem, líder deste povo, os Recabitas, ele participou na destruição deste culto a Baal. Portanto, certamente, foi por aquilo que ele viu, os efeitos terríveis causados pelo álcool, pelo vinho. Então ele quis proteger a sua família dessas consequências. Quis manter este pecado, esta tentação, esta destruição, o mais longe possível da sua família. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. É manter o mais afastado possível da nossa família, dos nossos e de nós mesmos, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que possa contaminar-nos, que possa trazer prejuízo para a nossa família, prejuízo para nós, prejuízo para a nossa relação com Deus. E ele, portanto, ele fez tudo isso para proteger os seus de poderem cair nesta desgraça, cair nesta situação. E, portanto, de facto, ele certamente tomou essa iniciativa por ver tudo isto. E nós vemos também, irmãos, as consequências, as tragédias que acontecem em tantos lares por se deixarem dominar pelo vício, neste caso pelo álcool, como traz tantas tragédias e desgraças à família, ao lar. E isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, como filhos de Deus, tal como a palavra de Deus nos exorta em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 20, nós lemos assim, no versículo 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora,
e todo aquele que nele errar nunca será sábio. E leiamos e façamos aquilo que o Senhor nos exorta pela boca do seu servo Paulo, em Efésios, no capítulo 5 e no verso 18, quando ele nos diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isto que nós precisamos. Não é de nos embriagarmos com aquilo que afeta o nosso exterior, mas embriagarmos com aquilo que afeta o nosso interior e que depois extravasa cá para fora, mostrando quem realmente nós somos. Que o Senhor nos ajude a procurarmos ser cada vez mais cheios, que a presença do Espírito seja cada vez maior em cada um de nós, para que nos possamos ocupar com as coisas que glorificam o nome do Senhor e não com aquelas que desonram de facto o nome do Senhor. Portanto, este povo era um povo que não bebia álcool, não bebia vinho e mais, não tinha casas, não construíam casas, viviam em tendas, não se apegavam às coisas deste mundo, não se apegavam às coisas deste mundo. Eles tinham uma tenda, eram peregrinos. O que é que nós somos, irmãos? Nós somos peregrinos neste mundo, mas por vezes vivemos como se fôssemos viver cá para sempre. Ocupamos e perdemos e tanto tempo em construir coisas para nós, a nossa casa, as nossas coisas. Eu não estou a dizer que não podemos ter uma casa, que não podemos ter as coisas que temos, mas não vivamos para elas, que elas não tirem o lugar que pertence ao Senhor, que elas não nos ocupem o tempo que pertence ao Senhor, que o Senhor nos ajude a ocupar-nos naquilo que realmente vale a pena, e aquilo que vale a pena é servir o Senhor, aquilo que vale a pena é viver para o Senhor, aquilo que vale a pena é ocupar-nos em algo que realmente possa ajudar aqueles que estão à nossa volta a conhecerem Deus como Ele deve ser conhecido e a conhecer o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Temos tempo para tudo, menos para aquilo que vale a pena. Temos tempo para ocupar-nos com as coisas da nossa vida, a edificarmos as nossas casas, edificarmos as nossas coisas, e esquecemos-nos de facto do Senhor e da sua obra e daquilo que de facto vale a pena. E pela razão que nós estamos aqui para servir o Senhor, para ajudar aqueles que estão à nossa volta a conhecerem a Deus como seu Salvador, com o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, Deus usou-os para dar uma lição ao seu povo. Que lição é que Ele quis dar? Será que Deus quis mostrar que Israel não devia ter casas, que não podia beber vinho? Era isso que o Senhor queria de facto mostrar? Não. Nós lemos no versículo 13, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvis. A lição que o Senhor queria dar ao seu povo era mostrar: estes são fiéis a um homem. Estes são fiéis à palavra de Jonadab, que é a palavra de um homem. E a mim, desprezam-me. A minha palavra, desprezam-me. E, no entanto, estes, há 300 anos que Jonadab morreu, mantêm-se até hoje fiéis à palavra deste homem.
E a palavra deste homem tem mais valor do que a palavra de Deus? Irmãos, qual é o valor que a palavra de Deus tem para nós? O que é que Deus quis mostrar? Este povo, os recabitas, eram fiéis. O que é que o Senhor requer de cada um de nós? Fidelidade. Sermos fiéis, fiéis a Ele, fiéis à sua palavra. Esta foi a lição que Deus quis dar ao seu povo. Aquele povo, os recabitas, eram fiéis à palavra de um homem. E o seu povo, o povo de Deus, que tinha visto tantas maravilhas, tanto o Senhor tinha feito por eles, e eles desprezavam a sua palavra. E mais uma vez, o Senhor quis falar aos corações do seu povo. Porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, Deus não tem prazer em castigar-nos, Deus não tem prazer. Agora, Deus não pode tolerar que a sua palavra seja desprezada. Quem desprezar a sua palavra tem consequências. Desprezar a palavra de Deus tem consequências. Por isso, irmãos, o que é que a palavra de Deus significa para nós? Será que acreditamos mais na palavra de algum homem? Será que acreditamos mais na palavra de alguém? Estes eram fiéis à palavra de Jonadab, um homem. Eram fiéis à palavra. E por vezes não fazemos o mesmo. Não somos fiéis à palavra de homens. Seguimos cegamente a palavra de homens e desprezamos a palavra de Deus. Irmãos, pergunto em primeiro lugar para mim, o que é que significa para mim esta palavra? Qual é o valor que eu dou a esta palavra? Nós lemos que, como eu disse já, a seguir, a ira de Deus vai cair sobre o seu povo. Israel vai ser destruída. Vão ser levados cativos, muitos, vão ser mortos. Os que ficaram vão ficar na miséria. E o que é que o Senhor diz no versículo 18? À casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O Senhor abençoa a fidelidade. E o que Deus viu neste povo foi fidelidade. E a fidelidade é recompensada por Deus. O desprezo à palavra do Senhor traz sofrimento. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Fiéis ao Senhor. Fiéis a esta palavra. E pergunto a mim mesmo e pergunto, o que é que esta palavra significa para mim? Ela afeta a minha vida? Ela afeta a minha vida? A minha relação com Deus? O que é que eu estou a ser? Um homem, uma mulher de Deus fiel? No meio do mundo infiel, o que é que eu tenho sido? Um homem, uma mulher fiel a Deus? E isso tem sido visível no meio daqueles que são infiéis, têm visto em mim fidelidade a Deus? Ou será que eu me envergonho até com o exemplo que eles me dão? Que o Senhor nos ajude a valorizarmos e a sermos fiéis à palavra de Deus. Amém.